Olá, autorais, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das extensões do ego, né? Onde estão as garras do ego? Aonde ele se abre, né? E para os seus tentáculos, né? Interferir no mundo. Então, o primeiro tentáculo do ego é a raiva. É quando a gente tem alguma coisa, né? Starta, um agente incentivador bate e eu explodo, né? Então, quando eu tenho aquela explosão de raiva, né, que eu grito, que eu choro, que eu dou aquela explosão, ela é uma extensão do meu ego, porque a minha alma não sente raiva. A minha alma é uma luz, né? É o sopro do Criador em mim. O meu orixá não tem sentimento de raiva, porque o meu orixá, aquele que me liga ao Orum, né? Ele é também um sopro do Criador em mim, né? Falando da nossa linguagem, né? Orixá é esse sopro, é essa centelha divina ou centelha de luz. Então não sente raiva, né? Ele apenas ilumina, apenas clareia a minha vida. Uma segunda extensão do ego é o controle. Eu passo a querer controlar as pessoas e as situações. E isso é uma ilusão. Nós não temos o poder de controlar nem as pessoas, nem as situações. E esse desejo de controle, né, ele também traz uma possibilidade muito feia, porque eu começo a criar argumentos, mentiras para sufocar as pessoas debaixo das minhas asas, né? E isso é uma extensão também muito complicada do ego. Isso não é legal. A terceira extensão do ego é o orgulho, né? E o orgulho pode ser a frieza também. Então é quando eu me coloco frio diante de uma pessoa que eu tenho relação, né? Que existe uma relação de amizade ou que existe uma relação de companheirismo, de amor, e eu me coloco como um gelo, né? Eu me coloco frio, eu não interajo, quer dizer, eu não explodo, mas também não interajo com a pessoa. Então, isso é uma extensão do ego. E o orgulho também, né? Quando eu me sinto maior, né? Quando eu me sinto melhor. E aí esse orgulho também distancia e adoece as minhas relações. Uma outra extensão do ego, que a gente faz toda hora, são os nossos julgamentos. Os julgamentos, eles são do ego. É o ego que julga. Isso é feio, isso é bonito, isso é preto, né, e ruim, isso é branco e bom. Ou o contrário, isso é branco e ruim, isso é preto e bom, né? Então, essa separatividade também não existe na minha alma, né? Então, só existe no ego. Então, julgamento é coisa de ego. É quando a gente divide e separa as pessoas, classifica, né, dentro da nossa mente, a gente cria rótulos, não, aquele ali não serve, né, para nada. Enfim, essas generalizações também são discursos de ego. Quando eu falo de forma generalizada, que eu, por exemplo, todo povo de santo, né, que não adora Deus da forma que eu entendo, eles são pessoas más, né? Então, eu generalizei um grupo de milhares de milhões de pessoas, que todos são mais, né? Então, isso é coisa do ego. Ele generaliza para poder bater, se expressar em forma de, tipo assim, eu sou melhor, né? O meu é melhor. Outra coisa também do ego é o ódio, né? E o ódio nem sempre ele é um grande ódio, né? Ele nem sempre tem uma motivação. Por exemplo, um ódio silencioso é um preconceito, né? Eu não conheço a pessoa, eu não sei quem é a pessoa, né? Quem são essas pessoas, a vida dessas pessoas,
Mas eu não gosto dessas pessoas, eu odeio essas pessoas, né? Como assim? Né? Como eu posso odiar pessoas que eu nunca vi, que eu nunca conversei, que eu nunca tive nenhum tipo de conexão, né? Como eu posso odiar essas pessoas? Isso são garras e tentáculos do ego para controlar a nossa vida e nos deixar paralisados sem crescer espiritualmente. Então, por hoje é só a reflexão. Existem muitas coisas para estudar de ego. Isso daria uma aula de horas falando, talvez um dia falando, porque tem um material extenso sobre ego. Mas por hoje é só. A gente continua na próxima aula, em algum momento, falar novamente sobre ego, porque é muito importante saber quem é o nosso opositor, quem é o nosso inimigo. Nunca é uma pessoa, sempre é o nosso ego. Guarda isso com você. Até a próxima aula.